Caramba, estão queimando algo muito pesado ali pra baixo. Eu não sei se é um lote inteiro e tal. Aquele pedaço de lá eu sei que tá em construção, então tem a probabilidade de ser isso, mas cara, isso é muito esquisito. Oi, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Aleph e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Cara, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre a questão do PC, do 4600G. Eu tinha feito a parte 1 dele e tal. Inclusive o vídeo foi bastante bem, eu fiquei muito feliz com isso, sério. E hoje vai ser a parte 2 dele. Naquela parte eu meio que testei um jogo e não falei tanto assim sobre a situação e tal, do processador, coisas do tipo. O vídeo de hoje eu vou testar mais um jogo nele. Eu não tenho muitos jogos assim que sirvam tipo WoW para fazer teste extremo ou algo do tipo. Tanto que eu vou testar Palworld nele, que eu sei que tem uma atualização nova e eu quero ver como é que vai ficar, né? E também é um jogo que eu tenho instalado no meu PC. Também vou falar de alguns jogos que, assim, vão rodar melhor nele e outros que não vão ser tão legais assim, por conta que, tipo, é um gráfico integrado. Pra tudo você vai ter limitações. Eu também vou explicar algumas coisinhas também que ele tem de desvantagem, que daí já vai ficar mais pra dependendo do orçamento da pessoa, se realmente vai valer a pena ou não montar um PC assim. Tipo, pra mim valeu a pena, ainda mais que eu quero muito colocar uma placa de vídeo nele mais pra frente, pra eu tirar, assim, o máximo de proveito possível. E o vídeo de hoje vai ser mais sobre isso, pessoal. Ah, e pessoal, pra quem tava com um pouco de gastura no último vídeo da questão do cooler meu, meio que ele tava invertido, eu já resolvi esse problema, eu também tava começando a ficar com uma certa gastura e fora que não dava pra ficar daquele jeito pra sempre, né? Eu só tive que pedir uma pasta térmica, esperar ela chegar, eu até troquei no outro vídeo, mas agora essa parte tá resolvida. Então já é menos assim um problema pra se preocupar, né? E para começar com a questão do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o tópico, de novo sobre a questão de preços. Eu até tinha falado no último vídeo, porém eu só mostrei na Amazon. E eu vou falar também sobre algumas coisas sobre a questão de montar um, por conta que, assim, não é muito difícil montar um PC com gráfico integrado, né? Ainda mais que você não tem que se preocupar tanto com placa de vídeo, assim, de coisas de começo e etc. E pessoal, de começo eu já quero falar sobre a questão de preço e coisas que você tem que se atentar na hora de comprar o PC. A primeira é a questão de onde pegar ele, porque dependendo de onde você for pegar, tem muito assim um risco de você comprar ele e ele vir com uma fonte ruim, por exemplo. O local que eu indico, por enquanto, assim mesmo, é a questão da Pichau, não é nada de patrocínio, eu só comprei umas coisas lá e realmente deram certo, chegou tudo certo. O meu processador e placa-mãe mesmo eu comprei por lá e não tive problema nenhum com isso. E uma coisa que eu tenho que dizer que você tem que se atentar muito é a questão da memória e a questão da fonte também. São duas coisas que realmente são bastante importantes. Tipo, por exemplo aqui, esse PC mesmo com 4600G, ele tá 1429. Porém, você vai olhar, ele só tem 8 GB de RAM. Então, ele só tem um único módulo de 8 GB. Aqui no caso, até que pode valer a pena se você pegar e colocar para acrescentar mais uma. Aí ficaria com duas, já seria um preço assim bem melhor. E aqui mesmo, deixa eu ver, aqui já tá com os 16 GB. Só que a outra coisa que você tem que se atentar também se são um pente de 16 GB ou dois de 8. Se for um de 16, assim, meio que você vai estar perdendo muito desempenho por conta dele não estar em Dual Channel, que o gráfico integrado ele precisa muito de Dual Channel para funcionar. Que é meio que a forma que ele vai se comunicar. É tipo como se fosse uma pessoa e num canal só de memórias ela tivesse só um braço para pegar as coisas de uma mesa e passar para outra. E no outro caso é como se ela tivesse realmente dois braços trabalhando ao mesmo tempo para pegar as coisas. Tipo, a velocidade é muito maior e é muito mais fácil, pode-se dizer assim. A mesma coisa vale para o processador. Então a coisa mesmo é a questão da memória para se atentar e como eu falei também é a fonte. Tipo esse caso aqui mesmo, eu não sei se eu recomendaria muito porque no mínimo a fonte aqui ela não fala nada sobre T80 Plus. E é algo que é meio, tipo, é algo que é bastante importante a questão da 80 Plus, porque é uma certa certificação de eficiência dela e também da questão de qualidade. Não é só o 80 Plus que serve, porque tem algumas fontes que diz ter 80 Plus e vai ver elas nem bate as coisas, tipo o caso das, acho que é Kikaz que era o nome das fontes. Eu lembro de uns testes que eu tinha visto, acho que foi no Tech Lab, que, cara, elas não conseguiam nem bater 80% de eficiência para entrar no 80 Plus. Então, uma coisa que você tem que se atentar, pesquisa muito sobre as fontes que você for olhar antes, para não ter o risco de cair em alguma coisa assim. Umas que eu sei que são mais ou menos legais, que são fontes que funcionam, é as da Redragon, tipo de fonte assim mais barata, né? Redragon, a questão da própria Pichau, as fontes da Mancer, elas realmente funcionam bem. A minha mesmo, eu acabei preferindo pegar a Redragon, na época eu tinha pegado por uns R$ 300 essa fonte. Hoje em dia eu acho que não deve estar esse valor, deve ter outras que inclusive são mais custo-benefício que essas, né? Mas essa daqui é uma fonte que eu recomendo, sério pessoal, eu não tive problema até hoje.
E tipo, aqui mesmo eu acho que já seria uma coisa que seria mais interessante quanto à questão de fonte, que aqui já tá com uma da Mansa, ela já é 80 Plus. Se eu não me engano, ela já teve teste em Tech Lab e eles aprovaram a fonte, então realmente é uma fonte que é legal. E você sempre tem que se atentar a esse tipo de coisa. Esse canal mesmo, que é a Tech Lab, todo mundo acaba gostando muito porque eles realmente testam assim, forçando a fonte no máximo dela. Pra saber se realmente não vai ter problema nenhum, se ela vai conseguir rodar tudo assim de forma certa. Se uma fonte for ruim, tem muito perigo dela começar a atacar energia errada nos componentes, então em longo prazo você pode acabar ferrando placa de vídeo, processador, a própria placa-mãe mesmo, você pode acabar ferrando muito ela, então é bom você se atentar bastante a isso. E outra coisa que também é bastante importante é você se atentar assim, qual processador você vai querer e quanto você está disposto a gastar. Tipo aqui, por exemplo, já tem um que é com 5600 GT, que é de uma geração acima, ele é um pouco mais potente, só que também é R$ 1.900. Então, dependendo da quantidade de valor e o tanto que você for gastar, pode valer mais a pena você pegar um que tem o 5600G ou o GT, se eu não me engano o GT ele é até um pouquinho melhor, do que você pegar com o próprio 4600G, porque isso daqui acaba sendo muito útil caso um dia você for fazer a questão de usar uma placa de vídeo nele, né? Fazer um upgrade de placa de vídeo. Porque querendo ou não, a série 5000 dos Ryzen, ela tem bem mais potência que a 4000, ainda mais se você for comparar meio que um sucessor direto deles. E quanto à questão de placas de vídeo, por exemplo, aqui eu vou estar mais falando sobre a questão de usar elas em jogos single player, que você meio que não precisa de um estresse muito gigante do processador. Em casos às vezes single player, placas de vídeo que dá para funcionar bem com 4600G. A 6600, a RTX 3060, 4060, a RX 7600 são as plaquinhas que elas estão mais ou menos próximas assim de desempenho, e todas elas conseguem lidar muito bem, elas são as placas que costumam ter uma boa eficiência energética. Outra que também dá muito certo é a 6650 XT da AMD. Eu sei que são placas que estão todas assim meio próximas em desempenho e elas costumam desempenhar muito bem em jogos. Eu sei que o limite do 4600G para jogos assim, campanha, é a questão da 4060 Ti, que é literalmente o limite do limite dele mesmo. Aí pessoal, por enquanto eu vou estar usando como ideia do que mostrar esse canal daqui, que é o MGX Benchmarks. Tipo, parece ser um canal interessante para olhar esse tipo de coisa. Aqui mesmo no teste ele está testando um Ryzen 5 4600G com uma 4060 Ti em 2K nos jogos. Aqui no caso, quando você está usando em 2K, você acaba, entre aspas, não pesando tanto no processador. Tipo, você pesa e não pesa ao mesmo tempo. Depende muito do jogo e de quantos FPS você está gerando. Porque uma coisa que acaba pecando muito em questão de gráfico integrado é que ele acaba perdendo um pedaço do espaço que ele tem dentro do chip do processador para poder colocar o gráfico integrado. Tipo, não dá para você ter os dois assim sem perder nisso. Então, acaba que o 4600G e qualquer outro gráfico integrado, ele não é tão legal para lidar com quantidades muito altas de FPS. Tipo em caso de jogo competitivo mesmo, que tem gente que quer jogar 300, 400 quadros, sendo que vai ver nem ter um monitor que bate isso, né? Mas enfim, ele acaba não sendo tão bom para poder alcançar esse tipo de coisa. E nesses casos, se você está querendo jogar nesse estilo de coisa, eu aconselharia bem mais você pegar uma placa de vídeo separada e um processador que não tenha gráfico integrado, que daí você realmente vai conseguir ter uma quantidade bem mais alta de FPS. E aqui mesmo, como eu tô falando, era o que eu tinha falado antes, que é o limite dele, que eu tinha visto que é a 4060 Ti. Aqui ela tava conseguindo usar tipo 80, 70% do processador. Não é algo assim gritante. Se fosse 100% ou... Na verdade, se fosse acima dos 90 já seria mais preocupante, porque daí começa a pesar de um jeito que tem a chance de cair FPS. Aqui no caso eu acho que não tem tanto esse perigo, mas vamos lá, eu vou colocar em alguns jogos aqui que sejam bem interessantes, só para mostrar para vocês. Aqui mesmo é um caso que eu falo, que é a questão de jogos competitivos, que eles realmente pesam mais e eles exigem muita velocidade do processador, não necessariamente desempenho, sim a velocidade dele. Aqui mesmo você pode olhar que ele está pegando tipo 37% de uso e ele está conseguindo segurar só 40, 42% da placa de vídeo, isso porque realmente é a quantidade de quadros e a velocidade que o processador precisa. E nessa brincadeira ele tá conseguindo chegar em algo próximo de 130, não, 180, 200 quadros. Tem hora que dá uma queda, é normal acontecer essas quedas, principalmente quando é quantidade muito alta de quadro, que daí quanto mais alto também vai ser a queda desses negócios. Mas esse daqui é um tipo de jogo que não é algo tão recomendado, porque realmente o gráfico integrado ele não consegue puxar muitos frames de uma vez. Agora um caso do Homem-Aranha da vida, esse jogo daqui, como ele já é um jogo que não exige tanto assim de forçar ao extremo o processador e
inclusive não precisa de taxas de quadro muito altas, acaba sendo melhor para rodar. Tipo aqui, por exemplo, ele está pegando cerca de 80 quadros. O processador está sendo usado 64%, tem hora que aumenta, porque, né, esse meio que tem muita coisa para renderizar ao mesmo tempo. A placa de vídeo aqui, como vocês podem ver, está empurrando 98, 90% dela. É uma taxa muito alta, inclusive isso tudo é para gerar mais de 100 FPS às vezes. Então realmente ele consegue empurrar uma placa dessas, só que tudo vai depender da questão do que você está querendo fazer. Tipo, por exemplo, o Ray Tracing. Ray Tracing vai cair muito a taxa de FPS porque realmente é algo que pesa muito no processador. Pesa na placa de vídeo, mas também bastante no processador. Eu acho que se ativar, deve cair lá por 60, 50 quadros, que é algo bem comum de acontecer. Agora vamos para um próximo jogo, né? Ah, e pessoal, agora é outro caso também que vai ser mais favorável para a questão da placa de vídeo, que tipo, vai forçar mais a placa de vídeo, que é a questão do Alan Wake. Alan Wake mesmo, aqui o cara configurou de um jeito que ele tá pegando 40 e poucos, 50 quadros. Processador mesmo, você pode olhar que ele tem 23%, e você vai olhar, por exemplo, a placa de vídeo, tá empurrando 100%. Isso é porque, especificamente, esse jogo ele não precisa que o processador aja de uma forma muito rápida para gerar quadros. Aí nesses casos ele consegue sim empurrar até uma 4060 Ti. Em casos de multiplayer, etc., como as pessoas sempre querem uma quantidade muito alta de quadros, acaba que ele não tem uma velocidade alta o bastante para empurrar uma quantidade absurda de quadros. Aí você já vai precisar, sei lá, um Ryzen 7, um Ryzen 9 da vida, se você quiser empurrar muito quadro mesmo. Eu sei que tem alguns Ryzen 5 que não tem o gráfico integrado, que eles realmente conseguem empurrar uma taxa um pouquinho mais alta que ele, mas também não é nada assim muito absurdo, e fora que, sei lá, acima dos 240 Hz, acho que ninguém vai ter monitor para ficar vendo essa quantidade absurda de quadro, né? Ah, e pessoal, aqui agora eu tô num outro jogo que é o Palworld. Eu falei que eu ia testar um pouquinho ele. Esse daqui é um tipo de jogo que realmente o 4600G já tá no limite, que aqui eles pedem como requisito mínimo uma GTX 1050. Aqui o gráfico integrado ele é como se estivesse no nível mais ou menos de uma 750 Ti. Na verdade ele costuma ter um pouquinho mais de desempenho em alguns casos, mas no geral ele fica literalmente pau a pau com uma 750 Ti ou com uma RX 550, que é mais ou menos a potência que ele tem, né? Aqui mesmo dá pra ver que ele tá gerando 23, 24 FPS, porque realmente eu tô rodando assim no limite dele, que não é um jogo que realmente foi feito pra ele, mas dá pra jogar. A GPU mesmo está em 100%, a CPU está em 2%, 5%, que é algo bem baixo. Então aqui mesmo dá pra ver que o que limita muito é a questão do gráfico integrado, que está limitando tudo aqui. E até que dá pra jogar, gente. Aqui também eu tô forçando um pouquinho a barra, que eu tô rodando o jogo em 1600 por 900. Não é o 1080p, acho que se fosse em 1080p ele ia pegar, sei lá, 19 FPS. É um chute meu, porque eu realmente não sei se daria nisso, mais ou menos. Aqui mesmo o jogo já tá numa quantidade assim bem baixa, tipo... Aqui mesmo se for olhar em gráfico, gente, tá literalmente no mais baixo possível. Eu limitei em 30 para não ter o perigo de acontecer alguns problemas. E a questão do campo de visão também tá no mínimo. Então, meio que isso daqui é o que dá para rodar, né? Como eu falei, o que atrapalha um pouquinho é que eu tô rodando em 1600 por 900. Eu sei que 720p você consegue pegar mais ou menos uns 40, 50 FPS. Mas eu sei lá, viu? Eu acabei preferindo rodar assim, que é meio que a resolução do meu monitor, então não tem perigo de eu ter aquela coisa meio embaçada no jogo. Quando você tenta rodar um jogo abaixo da resolução do seu monitor, é sempre normal ela dar uma embaçada na qualidade. Aqui mesmo eu não tô tendo esse problema, inclusive o Palworld recebeu uma atualização e aparentemente não mudou muito a questão de desempenho dele, ainda continua bem legal. Ah, inclusive deixa eu até tentar acertar ali, cara, se bem que no controle isso daqui é chato pra caramba pra poder mirar. Mas, cara, pra falar a verdade, tá até legal. Quando vem a questão mesmo de alguma batalha, você não perde muita coisa. E como eu expliquei, é um tipo de jogo que não é o específico para rodar no gráfico integrado. Dá, mas não é perfeito, cara. Mas dá pra se divertir até. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo assim, meio que a parte 2 sobre a questão de falar sobre o gráfico integrado e tal, sobre o PC. Eu acho que por enquanto eu não vou fazer nenhum outro tipo de vídeo assim com ele. Talvez quando eu for pegar uma placa de vídeo, que eu quero muito botar uma 4060 nele. Que até o momento é o que eu tô tendo de ideia de colocar nele e também o que realmente a condição tá deixando, né? E mesmo assim ainda vai demorar um pouco, que eu vou ter que liberar o cartão meu e tal, que eu acho que eu vou acabar parcelando ela, porque, sei lá, dar o dinheiro à vista eu acho que é meio caro, ainda mais que eu não juntei nada praticamente ainda.
Então eu vou estar olhando isso mais pra frente. Eu quero muito pegar essa 4060 porque eu acho que vai dar assim um salto bem grande de desempenho. Principalmente pra mim, que eu curto mais jogar jogos single player do que multiplayer. Eu não ligo muito sobre a questão de preciso de estar sei lá quantos FPS. Pra mim, até se for um multiplayer mesmo, se estiver na resolução, se estiver na taxa de atualização do monitor, pra mim já tá mais do que valendo. E, enfim, pessoal, obrigado por todos que assistiram o vídeo. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, sério, isso vai ajudar muito mesmo. Eu tô na meta de chegar nos 800 inscritos, então quem puder se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo, sério, vai ajudar muito mesmo. Mas, enfim, é isso, pessoal. Fui.